In the era of great power rivalry, even the United States will not be powerful enough to go it alone. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A vontade de Trump mantém-se a mesma, mas a Europa parece já ter percebido que só falando sem medo e defendendo aquilo em que acredita se fará ouvir do outro lado do Atlântico. Quando há um ano ouviu e calou o que disse J.D. Vance sobre a falta de liberdade de expressão e o declínio civilizacional europeu, a Europa deu luz verde para que a Casa Branca passasse quase um ano inteiro fazendo bullying com a democracia europeia. Só quando Trump deu um passo maior que a perna, ameaçando tomar a Groenlândia pela força, é que a Europa resolveu pôr os pés à parede e dizer a Washington que se isso acontecesse seria o fim da NATO. O mês passado, em Davos, o mundo ocidental, que sempre esteve alinhado com os Estados Unidos, procurou explicar-lhes que Washington importa a esta parte do mundo na exata medida em que esta parte do mundo importar para Washington. Mark Carney defendeu que a antiga ordem mundial, baseada em regras, está a ruir e não voltará, e que países de médio porte, como o Canadá, devem agir em conjunto para moldar uma nova ordem mais autónoma, defendendo valores como soberania e cooperação. Esta sexta-feira, Friedrich Merz lembrou que os Estados Unidos não são poderosos o suficiente para ir sozinhos. Para ter o que querem do lado de cá, no entanto, a administração norte-americana procura mudar os interlocutores e faz uma aposta forte nos partidos de extrema-direita. Querem manter os europeus como aliados, mas têm de ser eles a mandar. Neste episódio, conversamos com Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus e colunista do Expresso. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Henrique Burnet. Marco Rubio não é J.D. Vance no posicionamento político e no estilo discursivo. A questão é de saber se a posição dos Estados Unidos face à Europa foi nesta Conferência de Munique apenas mais educada, menos cáustica que o ano passado, ou há aqui uma tentativa de reaproximação, tentar fazer as pazes, entre aspas? Fazer as pazes, entre aspas, eu diria que não, mas diria que as duas coisas são um pouco verdade. Isto é, Marco Rubio não é J.D. Vance e aquilo que disse à Europa é um pouco, foi dito de uma maneira diferente, e ao fazê-lo, isto foi feito porque os Estados Unidos estão a ver a Europa a afastar-se e estão a perceber o que se está a passar e, portanto, parece-me que tentaram sinalizar a possibilidade de alguma reaproximação, ou pelo menos perder a velocidade a que este afastamento está a acontecer. Ou seja, dito de outra maneira, há um ano J.D. Vance foi a Munique descompor os europeus, explicar que os americanos estão próximos das oposições europeias, dos partidos nacionalistas e populistas europeus, é com eles que se entendem, é essa a sua visão do mundo. Esta vez Marco Rubio foi dizer aos europeus que estavam na sala que não são esses de quem Vance gosta e de quem a administração americana gosta, foi-lhes dizer algumas coisas que é possível aplaudir e, portanto, no fundo foi tentar encontrar alguns sítios onde pudesse haver aproximação. Não romper de todo, não é? Deixa-me só lembrar que esta conferência começou com o chanceler alemão a lembrar que a Europa precisa dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também precisam da Europa, não são poderosos o suficiente para ir sozinhos, foi o que disse Friedrich Merz. Eu acho que há duas maneiras de entender o entusiasmo europeu com a reação ao discurso de Rubio. Há três maneiras. Uma é achar que os europeus ensandeceram e de repente ouviram o Rubio dizer o que disse e acharam que afinal estava tudo bem e que éramos outra vez amigos e que isto tinha sido apenas um equívoco. Parece-me que não foi isso. A outra hipótese é achar que aconteceram
eventualmente até duas coisas ao mesmo tempo, que é, os Estados Unidos perceberam que não podem ser tão hostis em relação à Europa, até porque estão a perder na Europa, isto é, mesmo nas opiniões públicas. Por exemplo, há vários países na Europa, Canadá então ainda mais, que começam a considerar os Estados Unidos uma ameaça à sua segurança. E, portanto, os Estados Unidos talvez percebam que isso é um problema e, portanto, querem, no fundo, tentar reduzir este nível de fricção. Essa é uma das hipóteses. A outra é a hipótese dos europeus estarem a aproveitar, onde for possível, mostrar aos americanos que ainda podemos conversar, nós mostraremos, e, portanto, no limite até de pé em palmas. Isto é, se o representante dos Estados Unidos recorda que os Estados Unidos são filhos da Europa, os europeus levantam-se em aplausos para dizer é quando vocês dizem coisas destas que nós nos podemos encontrar. Eu acho que a explicação de fundo, e desculpa estar a ser longo, mas eu acho que a explicação de fundo é esta. Os europeus têm noção, e como tu dizes, olhando para o que Merz disse, olhando para o que von der Leyen disse, olhando para o que Kaja Kallas disse, os europeus têm noção de que este processo de afastamento não é reversível neste momento. Agora, também têm noção de que era bom podermos continuar a falar com os americanos. Portanto, se nos mandarem alguém com quem possamos falar, nós preferimos. Eu acho que esta é a interpretação mais razoável do que aconteceu em Munique. Há um diplomata europeu que fazia notar que ele é ali dos Balcãs, salvo erro, não tenho a certeza, mas é ali do centro da Europa, fez notar que Rubio não desfez a ideia de que isto agora já não é sobre valores comuns, é sobre interesse, ou seja, é isto que Trump quer que se perceba. E a seguir ele perguntava, e nós temos realmente interesses comuns? Pergunto também a ti, temos ou há interesses conflituantes para lá da questão óbvia da Groenlândia? Ora, aí é que está o problema de fundo, porque uma das coisas que é repetida mais vezes na Conferência de Segurança de Munique é que o mundo mudou, que está menos seguro, que há uma tensão diferente no mundo. Ora bem, o mundo mudou porquê? A China não mudou particularmente nos últimos 2 anos, nem a Rússia nos últimos 2. Mudou há 4, quando transformou a sua potencial agressividade em relação aos vizinhos numa agressão efetiva. Portanto, o que é que mudou verdadeiramente mais recentemente? Foram os Estados Unidos. Portanto, a avaliação da alteração da circunstância mundial, que é feita por vários líderes europeus, quer dizer, nós estamos a ler de maneira diferente os Estados Unidos, ou dito de outra maneira, nós percebemos que os Estados Unidos mudaram e essa mudança dos Estados Unidos altera a nossa segurança e não é para melhor. E, portanto, eu acho que nós temos que comparar, ou se quiseres, mais do que valorizar o tal aplauso ao Rubio, tudo o resto que foi dito, como tu disseste, por Merz, que basicamente disse estamos a falar com os franceses sobre a proteção nuclear partilhada, por Starmer, que disse já não somos o Reino Unido do Brexit, por von der Leyen, que disse houve linhas vermelhas que foram atravessadas e que já não podem ser, isto não é português mas percebe-se, já não podem ser desatravessadas, por Kaja Kallas, que disse eu venho de um país que está nos primeiros lugares do ranking da liberdade de expressão, não vou receber lições de um país que está em 58º. Porque eu acho que há outra coisa que está a acontecer, Paulo, que é não só o discurso dos Estados Unidos perante a Europa e as atitudes perante a Europa, seja no tema da Groenlândia, seja no tema da Ucrânia, eu acho que nós estamos a desvalorizar muito o mal que os Estados Unidos se estão a portar no tema da Ucrânia, seja no tema das tarifas, seja na aproximação aos partidos nacionalistas populistas na Europa. Mas para além disso tudo, os europeus também estão a ver o mesmo que nós todos estamos a ver que se está a passar na América. E aí Minneapolis foi o ponto alto quando se percebeu a deriva que está a haver na administração americana. Já não é possível olhar para os Estados Unidos e pensar que eles são os líderes do Ocidente, enquanto o Ocidente for a ideia de liberdade. Já não é possível olhar para o que se passa. É cada vez mais uma autocracia, usando a polícia para estar na rua a controlar em estados que são democratas, portanto nem sequer há ali também uma escolha evidente nos sítios onde atua. Absolutamente evidente. Eu custa muito usar essas expressões porque, enfim, se quiseres no limite temos que guardá-las para quando a situação for mais grave. Eu disse cada vez mais, não disse que era. Eu sei, eu percebi, mas eu estou a dizer, só para não concordar imediatamente, estou a acrescentar, se quiseres, tração ao uso das expressões, mas não tenho alternativa que não seja reconhecer que, dito de outra maneira, se nós descrevêssemos o que se está a passar na América, há alguém que não soubesse o que é que se está a passar na América,
essa pessoa acharia que nós estávamos a falar de um outro país. Claro. Se nós disséssemos, há agora polícia na rua que não se identifica, que prende pessoas num país onde não é preciso andar com identificação, prende pessoas, as leva para locais que ninguém sabe onde estão, ficam incomunicáveis e que depois às vezes as larga no meio da noite para voltarem para onde vinham. Ou então as mata sem que elas estivessem a pôr em perigo de vida a polícia. Mata pessoas que estavam a fazer observação do cumprimento ou não das leis. Nós não acharíamos que isto era os Estados Unidos, ou se achássemos diríamos, bom, isto não são certamente os Estados Unidos da ideia de liberdade, a ideia do Ocidente. E portanto, a mim parece-me que os europeus, e era aí que eu estava a querer chegar, os europeus estão a olhar para os Estados Unidos e percebem, não só em relação a nós eles são diferentes, como internamente eles são diferentes e portanto, nós de facto não partilhamos, não estamos a partilhar valores. Tu há pouco estavas a referir a extrema-direita, é que no entretanto Rubio aproveitou a viagem à Europa para ajudar os seus aliados da direita radical populista, tanto na Hungria como na Eslováquia. Como pode a Europa confiar num parceiro? A Europa, estou a falar dos dirigentes europeus, que é parte interessada no que se passa politicamente em cada um dos países. Repara, o ponto é este, são 3 sinais que são claríssimos. Vance, quando veio à Conferência de Munique, encontrou-se com a AfD, a oposição de extrema-direita alemã. A Estratégia de Segurança Nacional americana fala de que é preciso apoiar os nacionalistas e os populistas na Europa. Não diz isto desta maneira, mas claro. É isto que está dito na Estratégia de Segurança Nacional. E agora, Rubio vai à Conferência de Segurança de Munique, diz umas coisas sobre os europeus e os americanos estarem próximos e depois vai visitar 2 países que são os 2 países mais problemáticos para a Europa. Agora, repara uma coisa para nós termos um termo de comparação. Aqui há, julgo que foi 2 anos, já não tenho a última visita de Xi Jinping à Europa, na última visita foi a Paris, reunir com Macron, e no fundo torcer um pouco o braço à França, e depois foi onde? Precisamente à Hungria, e foi à Sérvia, que é outro dos países problemáticos para a Europa, da União Europeia. Ou seja, o problema é nós olharmos para os Estados Unidos, e neste momento é muito difícil distinguir a ameaça que os Estados Unidos são à Europa da ameaça que a China é à Europa. A China ou a Rússia? Bom, a Rússia não, porque a Rússia é uma ameaça militar, eu diria o período noutra categoria. Agora, tanto a China como os Estados Unidos usam as dependências económicas para forçar a mão dos europeus, tanto a China como os Estados Unidos têm mais amizade na Europa com as democracias iliberais, uma expressão, enfim, que na verdade não é bem, não é aquilo que parece querer dizer, porque quando tem liberal é difícil ser uma democracia propriamente dita, mas têm mais proximidade com esses países e com esses partidos do que propriamente com as tradicionais democracias liberais europeias. E portanto, agora, isto dito, nós precisamos, para a nossa segurança, dos Estados Unidos. Nós continuamos a precisar e portanto, isto é um pouco como tu teres o segurança da tua casa que um dia resolveu assaltar-te a casa. E tu agora que estás a negociar, então estás a negociar com ele, enfim, aumentar-lhe o ordenado, tratar de outras coisas para ver se ele não te assalta a casa. Mas é impossível continuares a confiar nele. Isto é o que nós temos, por exemplo, no caso da Groenlândia. Repara, os Estados Unidos, que podiam ter feito o que quisessem, isto é, em aumento de presença na Groenlândia, resolveram ameaçar invadir a Groenlândia. E nós a seguir dissemos, estamos a negociar com eles poderem ter mais presença na Groenlândia. Em bom rigor o que faria sentido era dizer, bom, se calhar deviam-se ir embora. Mas esta é a nossa circunstância. Nasceu no final da Segunda Grande Guerra e cresceu numa família aristocrata e numa casa cheia de história e memória. O jornalismo estava-lhe no sangue. Fundou jornais, fez rádios e televisão, viveu e presenciou os grandes acontecimentos dos últimos 50 anos. Maria João Avilés é a convidada da estreia de Geração 40, o novo podcast conduzido por Júlio Isidro. Geração 40 é uma conversa com quem nasceu nos anos 40, uma geração que se lembra dos racionamentos e da sombra da Segunda Grande Guerra. Viram um país fechado abrir-se à Europa, assistiram ao salto do analógico para o digital, o mundo transformou-se, mas será este o futuro que imaginaram? A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós, desta vez, só voltamos na quarta-feira para fazer Gazeta na terça-feira de Carnaval. Aproveite, divirta-se. Até quarta. Fique bem.
Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.